Como seria, se Frieza, o imperador do mal, criasse Goku, desde pequeno? Isso mesmo, imagine como seria a história, se Frieza, fosse o pai adotivo de Kakaroto. Seria bem inusitado, não acha? Frieza, criando como um filho, o seu maior rival. Que tipo de ensinamentos, o nosso herói teria, se fosse adotado, pelo sanguinário e impiedoso, Lord Frieza? Como isso afetaria o curso da história que conhecemos? Fica comigo até o final, e vamos descobrir juntos o desfecho dessa história. Vegeta. Você sabia que tem gente que ainda não se inscreveu no canal e não deixou o like? Não tenho por que responder essa pergunta, idiota! Vegeta, a galera gosta muito de você. Se você pedir, eles vão deixar o like e se inscrever no canal. Como é que é? Você é retardado por acaso? Esses idiotas gostam muito de perder tempo. E não se esqueça disso. As coisas continuam praticamente da mesma forma, e mais alguns anos se passam. Todos os Saiyajins continuam crescendo, assim como o Império de Frieza. Enquanto isso, na Terra, Bulma vai em sua jornada em busca das esferas, mas não acabou dando muito certo. Mais tarde ela acaba percebendo que aquilo era muito perigoso. Como vimos na história original, Goku foi responsável por ajudá-la. Sem ele, ela simplesmente desiste de sua jornada, guardando as esferas do dragão que ela possuía. Isso evita que a gangue de Pilaf fizesse qualquer coisa em termos de envolvimento com a Red Ribbon. O exército da Red Ribbon tenta reunir algumas esferas do dragão. Felizmente, uma delas estava com Mestre Kami, e outra com Gohan. Proteger aquelas esferas seria um teste perfeito para o mais novo aluno de Kami, Kuririn. Os três lutam contra todo o exército da Red Ribbon juntos, e são capazes de derrotá-los. Kuririn ainda estava iniciando seu treinamento com Mestre Kami. Ele provavelmente nesse cenário, seria o principal herói da Terra. Ele participa de 2 torneios de artes marciais. Mesmo perdendo em ambos os torneios mundiais, ele não desiste de seu treinamento com Kami. Piccolo Daimao aparece. E os três resolvem unir forças para derrotá-lo. Esse definitivamente era o maior desafio que nossos heróis enfrentam na Terra. Eles conseguem aprisionar Piccolo, graças a uma fuba de Mestre Kami. Com isso, ele acaba morrendo, mas as esferas do dragão ainda continuam na Terra, então, eles o conseguem reviver mais tarde. Tenshinhan e Chaos acabam se juntando a Kuririn como alunos de Kami. Tenshinhan e Kuririn acabam se tornando grandes rivais. Sem Vegeta ter ido para a Terra e conhecido Bulma, ela acaba se casando com Yantia. Nessa história, ele não perde a mulher pro príncipe dos calvos. Enquanto isso, os Saiyajins pretendiam ficar mais fortes para enfrentar Lord Frieza. Mas primeiro, eles sabiam que teriam que enfrentar Zarbon e Dodoria. Se não fossem capazes de derrotá-los, eles não seriam páreo para o Imperador do Mal. Tudo aquilo se soma ao fato dos rumores sobre os incríveis poderes de Kakaroto, e dava a eles mais motivação para continuar treinando. Eles não desistiram da ideia de recrutar o filho adotivo de Frieza, e a única maneira de chegar até ele era derrotando seus guarda-costas, Zarbon e Dodoria. Eles ainda não tinham muita informação sobre Kakaroto, tudo o que eles sabiam é que ele estava sendo treinado pelos 2 soldados de Frieza. Eles não faziam ideia de como ele havia chegado ao exército, ou por que ele estava sendo treinado, mas isso não importava. Mais cedo ou mais tarde, eles iriam se rebelar contra Frieza, e eles iriam precisar de toda a ajuda possível. Ter um 4º membro no grupo seria fundamental. Kakaroto continua seu treinamento, ele estava crescendo muito rápido. Agora, ele já era um Saiyajin adulto, assim como os outros. Frieza estava cada vez mais feliz em ver a evolução de seu filho.
Ele sabia que o treinamento de Kakaroto estava quase completo, agora, ele estava muito mais forte do que antes, o imperador achava aquilo perfeito. Significava que ele poderia finalmente executar seu plano. Kakaroto, Zarbon e Dodoria estavam encarregados de matar os outros 3 Saiyajins. Frieza começa a pensar qual seria a melhor maneira de fazer isso. Então, o imperador teve uma ideia bastante simples, mas eficaz. Ele envia os Saiyajins em uma missão junto com Zarbon, Dodoria e Kakaroto. Eles receberam a missão de conquistar um planeta. Como de costume, nada parecia muito estranho para eles, seria apenas mais um planeta. Frieza achava aquele plano perfeito. Kakaroto e seus soldados estavam treinando por muito tempo e pareciam fortes o suficiente para enfrentar os Saiyajins. Seus poderes superavam os dos Saiyajins, então Frieza achava que nada poderia dar errado. Vegeta recebe uma mensagem de Frieza, ele e seu grupo partem para este planeta em missão, sem saber o que os esperava. Tudo parecia realmente normal, nada parecia estar fora do comum. Quando chegam ao planeta, eles fazem uma varredura mas não encontram nenhum poder significante com os rastreadores. Não parecia que alguém vivia lá, então eles continuam em frente. Então, eles detectam 3 poderes vindo na direção deles. Do espaço, uma nave pousa nas proximidades, e surpreendentemente, as 3 pessoas que saem dela eram Zarbon, Dodoria e Kakaroto. Aquilo para eles era meio estranho. Frieza não havia mencionado nada de que eles estariam nessa missão. Eles começam a ficar desconfiados, mas Zarbon diz a ele que Lord Frieza os enviou por precaução. Aparentemente, aquele planeta possuía habitantes muito fortes, que sabiam como esconder seus níveis de poder. Zarbon pode ver em suas expressões que eles estavam muito confusos com Kakaroto, então, ele o apresenta formalmente. Kakaroto não falava muito. Zarbon discute mais sobre a missão com eles, tentando aliviar o clima tenso e fazer parecer que eles estavam ali, realmente como aliados. Mas mesmo assim, Vegeta e seu grupo ainda estavam muito desconfiados, simplesmente pelo fato deles aparecerem aleatoriamente. Tudo parecia muito estranho, os Saiyajins ficam alertas. Mesmo com o clima de desconfiança entre eles, o grupo viaja ao redor do planeta juntos e os 3 Saiyajins começam a discutir entre si. Pela primeira vez, eles conseguiram ver Kakaroto de perto, aquela poderia ser a grande chance de recrutá-lo. Esta foi a primeira vez que eles tiveram uma chance de conversar com ele, e ao mesmo tempo, eles poderiam tirar Zarbon e Dodoria da jogada. Enquanto isso, Zarbon continua tentando fazer os Saiyajins se sentirem à vontade, mesmo que eles ainda estejam desconfiados. Raditz tenta conversar com seu irmão mais novo. Mas Kakaroto permanecia em silêncio, e não parecia nem um pouco agradável. Nappa e Vegeta também tentam falar com Kakaroto, mas era como conversar com uma parede. Eles não tinham certeza por que ele estava agindo daquela forma tão estranha, era uma situação muito embaraçosa. O silêncio de Kakaroto fazia com que eles se sentissem ainda mais desconfortáveis e desconfiados. O grupo continua e eles não conseguem encontrar ninguém no planeta. Nappa pergunta onde os habitantes daquele planeta estavam se escondendo. Zarbon diz que ele não tinha certeza, mas que eles deveriam continuar procurando. Os Saiyajins começam a desconfiar que aquilo podia ser uma armadilha, para poder atraí-los e atacá-los enquanto estiverem com a guarda baixa. Zarbon, que estava um pouco à frente do grupo, percebeu que a guarda dos Saiyajins tinha baixado. Mas na verdade, eles estavam mais alertas do que nunca, desconfiados daquela situação. Eles estavam prontos para atacar a qualquer momento. Como eles planejaram, Zarbon se transforma, e imediatamente aparece atrás de Vegeta, que se vira rapidamente e lança nele um ataque. As suspeitas dos Saiyajins estavam corretas, eles sabiam que aquilo era uma armadilha. Mas por um lado, Vegeta
achava aquilo muito bom, ele queria de qualquer forma, acabar com os lacaios do Frieza, e aquela seria uma excelente oportunidade. O único problema era que eles terão que enfrentar Kakaroto, e eles não tinham ideia do quão forte ele era, e não sabiam quais eram suas habilidades. Ele foi treinado sob a tutela de Frieza e seu exército, e não com os Saiyajins. Vegeta já havia formulado um plano. Ele diz aos seus companheiros que eles deveriam coordenar seus ataques, atacando todos juntos, um só adversário por vez. Primeiro, eles concentram o ataque no adversário que eles julgavam ser o mais fraco, e então vão para cima de Dodoria. Kakaroto tenta impedi-los, mas já era tarde demais. Antes que eles Zarbon pudessem intervir, Dodoria recebe um ataque muito forte dos 3 Saiyajins ao mesmo tempo, e é desintegrado instantaneamente. Ele havia sido morto por um ataque surpresa dos Saiyajins. Zarbon rapidamente consegue acertar Nappa, o ataque o arremessa para longe, fazendo o careca bater contra o solo. Ele ficou um pouco ferido, mas não era grave. Enquanto isso, Vegeta e Raditz combinam o próximo ataque. Zarbon percebe qual era o plano, e começa a pensar que os Saiyajins claramente planejavam se rebelar contra Lord Frieza. Ele diz a Kakaroto para ter cuidado com aqueles 3. Kakaroto pensa que aquilo só reforçava o que Frieza disse. Agora, mais do que nunca, ele achava que aqueles Saiyajins eram responsáveis pela destruição do seu planeta. E ele acreditava que os Saiyajins estavam planejando matar ele e seu pai há muito tempo. Isso acabou fazendo com que eles parecessem ainda piores aos seus olhos. Eles eram os verdadeiros inimigos, e precisavam ser eliminados. Os Saiyajins estavam muito mais fortes do que antes, uma vez que tiveram um intenso treinamento para se rebelar contra Frieza. Porém Zarbon em sua forma monstruosa, ainda era o mais forte, com um nível de poder de 30.000. Kakaroto, em sua forma natural, tinha um nível de poder de 25.000. Vegeta estava logo atrás com um nível de 20.000, Nappa com 15.000, e Raditz com 13.000. Os 3 Saiyajins eram muito mais fortes que antes, especialmente Nappa e Raditz, que eram considerados fracos por Vegeta. Zarbon diz para Kakaroto que cuide de Vegeta, que ele enfrentaria Nappa e Raditz sozinho. Vegeta finalmente estava a sós com Kakaroto, então ele imaginou que aquela seria a chance de falar com ele sobre a rebelião. Ele perguntou a Kakaroto por que ele estava trabalhando para Frieza, ao invés de se juntar a eles. Ele diz: Kakaroto, me escute. É óbvio que Frieza foi o responsável pela destruição do planeta, e matar todos os Saiyajins, que ele odiou toda a sua vida. Não havia chance de um simples meteoro ter feito aquilo. Se isso fosse verdade, eles teriam detectado o meteoro muito antes de colidir com o planeta. Pouco antes, Frieza ordenou todos os Saiyajins a voltarem, exatamente, no mesmo dia da colisão do meteoro. Você não acha que tudo isso é coincidência demais? Kakaroto diz: Isso tudo não passam de mentiras inventadas por vocês. Meu pai já havia me alertado sobre isso, ele desconfiava que vocês eram os verdadeiros responsáveis pela destruição do planeta, e ele estava certo. Vegeta ainda estava tentando convencer Kakaroto que seu pai adotivo era o verdadeiro inimigo. Ele sabia que não estava chegando a lugar nenhum naquela luta. Ele não queria matar Kakaroto, mas ele não via outra opção. Ele diz isso a Kakaroto, mas ele continua não dando ouvidos a ele. De maneira nenhuma, eu me juntaria a traidores como vocês. Já estou cansado de ouvir suas mentiras. Kakaroto era mais forte que Vegeta, e ele ainda nem tinha aumentado seu Ki, mas Vegeta ainda tinha uma carta na manga e talvez fosse hora de usá-la. Vegeta tira um controle remoto, era o controle da sua nave. De repente, a nave lança um raio para o céu, criando uma lua artificial. Zarbon
Não sabia o que havia acabado de acontecer, mas depois olha para cima, ele viu a lua. Ele pensa que ele e Dodoria deveriam ter destruído a nave espacial dos Saiyajins, mas agora era tarde demais. Raditz, Vegeta e Nappa, todos os três, se transformam em Ozaros. Zarbon sabia que as coisas iriam se complicar, então, ele tenta recuar. Ele diz a Kakaroto que aquilo estava muito além de seus limites. Kakaroto fica chocado ao ouvir Zarbon dizer aquelas palavras, ele o abandonou e fugiu como um covarde. Enquanto tentava fugir, Zarbon é atingido pelas costas por uma grande esfera de energia lançado por Kakaroto. Com extrema frieza, ele assassina aquele que foi seu companheiro de treinamento por muitos anos. Ele não admitia aquele ato de covardia de Zarbon, então ele mesmo resolve eliminá-lo. Os Saiyajins ficam chocados, com a frieza de Kakaroto, e com a facilidade com que ele conseguiu derrotar Zarbon. Naquele momento, eles tiveram uma noção de quão grande era seu poder, o tempo todo ele estava escondendo seus poderes. Ele podia usar a mesma transformação que os outros Saiyajins, bastava ele olhar para a lua. Mas Kakaroto preferiu continuar em seu estado natural, então ele lança um poderoso ataque e destrói a lua artificial, fazendo com que todos voltem ao normal. Raditz e Nappa ainda estavam um pouco feridos, mas ainda conseguiam se manter de pé. Raditz tenta falar com seu irmão mais novo, dizendo que eles poderiam derrotar o Império de Frieza juntos. Diz para ele se lembrar de seus pais que foram mortos pelo ditador sanguinário, e que eles poderiam vingar a morte de seus pais juntos. Ele explica ainda que ele foi mandado para longe do planeta Vegeta por Bardock, seu pai. Pois ele estava preocupado com o que o Frieza pudesse fazer contra os Saiyajins, queria garantir que ele ficasse em um lugar seguro. Kakaroto realmente não tinha muitas lembranças do que havia acontecido, uma vez que ele esteve dentro da cápsula de incubação por muito tempo. A única vaga lembrança que ele tinha era da voz de Bardock, dizendo para sobreviver. Raditz continua dizendo que ele estava sendo enviado para algum planeta, e Frieza devia ter interceptado a nave, o raptado, e começado a criá-lo, como seu filho. Então Kakaroto diz: "Cale-se, maldito. Eu não me importo com o que você pensa. Sei que você é meu irmão de sangue. Mas você, e meus antigos pais, não me importam mais. Frieza é minha única família agora. Foi ele quem me salvou do seu plano de destruir o planeta, vocês não passam de traidores. Não vou ficar aqui ouvindo suas mentiras." Raditz fica chocado ao ouvir aquelas palavras. Ele fica espantado de como Frieza conseguiu doutrinar seu irmão, fazendo nele uma lavagem cerebral completa. Não importava o que ele dissesse, aos olhos de Kakaroto, eles eram inimigos que precisavam ser eliminados. O Saiyajin demonstra extrema frieza ao eliminar Zarbon. Sua atitude lembra muito o Imperador do Mal, ele realmente conseguiu fazer com que Kakaroto agisse e pensasse como ele. Os Saiyajins percebem que estão prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. Será que Vegeta e os outros conseguirão convencer Kakaroto da verdade? Quais serão os próximos planos de Frieza agora?